Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre Hebreus, um assunto muito revelador dentro de Hebreus, que tem a ver com o tabernáculo. É claro, quando se fala de Hebreus, uma das primeiras coisas que a gente lembra é sobre o tabernáculo, né? E aí eu vou falar esse assunto de maneira resumida dessa vez, porque é muita coisa, muita revelação. E quando se fala de Hebreus, se fala de tabernáculo, automaticamente fala do nosso corpo, certo? Então o tabernáculo, ele foi dividido em 3 partes. Átrio externo, o santo lugar e o santo dos santos. Só que essa divisão em 3 partes, ela só existe por causa da separação de Deus e do homem. É um modelo do céu, o tabernáculo. Foi o primeiro que Deus mandou Moisés edificar, pediu para Moisés edificar conforme o modelo que foi mostrado. Só que no céu não tem véu da separação. Você sabe que no tabernáculo tem 3 véus. Tem aquele lá da porta, tem aquele da entrada do santo lugar e tem aquele do santo dos santos. Os 3 são feitos com os mesmos materiais. A única diferença, que é a grande diferença, está no véu que é chamado de véu da separação. Véu do testemunho também. E a única diferença, que é uma grande diferença, é que naquele véu Deus pediu para bordar querubins, porque Deus estava montando uma mensagem ali. Esse assunto está dentro do livro de Êxodo, mas a mensagem que Deus está trazendo precisa de Gênesis, para a gente compreender esse mistério. E no céu não há separação, não há véu de separação. Ok, pegou até aqui, né? O escritor de Hebreus, ele está usando o tabernáculo de Moisés por vários motivos. Não é porque ele não teria capacidade de explicar o templo de Salomão ou o templo de Ezequiel, mas é por um motivo específico lá daquela época. Ele queria tratar de muitos assuntos. O assunto principal da carta é falar do nosso sumo sacerdote, que está agora à destra de Deus e está intercedendo por nós. O próprio escritor de Hebreus fala que o assunto principal da carta é que nós temos um sumo sacerdote celeste que está é ministro de um tabernáculo não feito por mãos de homens, porque aquele que ele estava falando foi feito por mãos de homens e ele mesmo fala que foi feito conforme o modelo que Deus deu para Moisés, mostrou para Moisés. E aí o escritor de Hebreus vai construir um raciocínio muito incrível nessa carta e vai revelar coisas a respeito da nossa carne e da nossa glorificação. Por exemplo, em Hebreus 3, o escritor de Hebreus fala que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Por que o escritor de Hebreus fala isso? Porque aquele tabernáculo, de fato, é chamado de tabernáculo do testemunho. E tudo ali testemunha a obra de Cristo sobre o seu povo e futuramente sobre a igreja. A obra de Cristo é que ele faria através das festas e também testemunha ali pecados do povo, coisas que falam a respeito da separação, pecado do homem, a separação do homem de Deus e também depois das tribos. Ou seja, os testemunhos são muitos. Então em Hebreus 3, o escritor de Hebreus fala isso e lá em Hebreus 6, presta atenção que isso daqui é importante. Como não tem imagem, vai prestando atenção na minha fala que vocês vão ver que esse assunto é muito profundo. Tentar falar isso dentro de 15 minutos. Lá em Hebreus 6, o escritor de Hebreus, ele fala que Jesus, como um precursor, passou pelo véu. Significa que ele passou na frente, mostrando o caminho para a gente. Em Hebreus 9, o escritor de Hebreus está falando aspectos do dia da expiação, explicando as coisas desse dia da expiação. Ele já começa a falar isso, na verdade, desde o início da carta e vai até o fim. Só que no capítulo 8 ele entra mais dentro desse tema. E no capítulo 9 ele começa a falar especificamente do mês 7, dia 10. E aí ele fala no capítulo 9 que Jesus ele não entrou em um santuário feito pelas mãos dos homens, mas ele entrou no céu. E ele mostra ali, ele até fala que o tabernáculo de Moisés era a figura do verdadeiro, que era o céu. Entendeu? Acompanhe o raciocínio. O escritor de Hebreus abriu um assunto em Hebreus 6,
falando que Jesus, como precursor, passou pelo véu, mas ele mesmo fala que Jesus não passou por um véu literal, num tabernáculo na terra. Nem poderia, porque, segundo a lei, isso teria que ser para um sacerdote segundo a ordem de Levi. E Jesus é da tribo de Judá, é assunto que ele está tratando mesmo a partir de Hebreus 4, para mostrar a mudança de sacerdócio, então, necessariamente, mudança de lei, para falar de uma nova aliança e da aliança eterna. Então, Jesus, como precursor, passou pelo véu. Ele abriu o assunto aí, em Hebreus 9, ele fala que Jesus passou pelo véu, mas não entrou em um tabernáculo feito pelas mãos dos homens, mas sim no céu. Mas ele não concluiu o assunto. Lá em Hebreus 10, ele praticamente deixa o que o Espírito Santo planejava deixar para nós meditarmos. Porque lá em Hebreus 10, ainda falando do dia da expiação, ele fala que Jesus abriu um novo e vivo caminho para a gente. Pelo véu. Aí ele fala, isto é, pela sua carne. Ele explicou já que o véu do tabernáculo, aquele que separava o santo dos santos do santo lugar, era algo relacionado à carne de Cristo. Na verdade, a carne do homem, mas Cristo se fez carne como o homem é carne. E mesmo assim, a gente não está pegando a ideia que o escritor de Hebreus está querendo deixar para a gente. Mas eu vou explicar para vocês aqui agora essa ideia. Como que o escritor de Hebreus entendeu que o véu do tabernáculo era a figura da carne de Cristo? O escritor de Hebreus já está nos mostrando que o tabernáculo é uma figura do corpo humano. Na palavra de Deus nós temos também aquela referência a espírito, alma e corpo. Só que, meditando mais profundamente na palavra de Deus, você vai entender que tanto Paulo como o escritor de Hebreus não está dando referência a uma trindade, a um Deus trino, ou ao corpo do homem que, na verdade, o propósito de Deus é criar em 3 porções. Não é, eu não posso explicar isso daqui de novo, porque eu já expliquei isso nos vídeos, mas na hora de falar do homem e na hora de falar do tabernáculo, nós temos que falar em 3, porque ele estava dividido, o tabernáculo pelo menos estava dividido em 3. E o corpo do homem está dividido em 3 por causa da porção da alma. Se nós temos um espírito que veio do céu e um corpo que foi formado da terra, a junção desses dois forma a alma, é uma vida. E quando se fala da palavra alma, nós temos que pensar alma no sentido da vida enquanto nós existimos na carne e alma depois da morte. A palavra de Deus explica isso. Porque na palavra de Deus, alma é quando o homem, alma é uma vida, é quando o homem tem o sopro de Deus e o corpo, e ele vive. Ainda que morto em espírito, ainda é considerado uma alma. Entendeu? Mas quando morre, o espírito que Deus deu, o fôlego de vida, a inteligência, a comunicação, isso volta para Deus, o corpo se desfaz e vai para o pó, e a alma do homem vai para o Sheol. Tá vendo? Nós estamos falando de 3, mas quando nós fazemos a soma, são só 2. A mesma coisa o tabernáculo. Quando o véu do tabernáculo ele é rasgado, quando Cristo está na cruz, veja que não estamos falando mais de 3 compartimentos. Porque quando Deus retira o véu, o santo lugar e o santo dos santos se torna um só tabernáculo. Então nós temos só o átrio exterior e o átrio interno, que é o nosso corpo. Assim é o nosso corpo. Mas por causa da nossa carne, nós ainda estamos separados de Deus. Entendeu? Mais ou menos isso. Para você entender que tabernáculo, quando fala de 3 compartimentos, não está provando para a gente trindade ou tricotomia. Está explicando coisas muito superiores a isso. E a prova disso é que o tabernáculo, é que o véu é removido. Agora, veja bem, por que quando Jesus estava na cruz, ele fez o verdadeiro sacrifício e naquele momento o véu foi rasgado de alto a baixo? Por quê? Porque é chamado de véu do testemunho. O Senhor estava dando testemunho para a gente de que um verdadeiro sacrifício foi feito, não precisaria mais de ficar fazendo aqueles sacrifícios. Deus permitiu que durante mais alguns anos, mais ou menos 37 anos, continuasse sendo feitos sacrifícios para um tempo de transição de alianças. Mas depois disso,
depois que o templo foi destruído, nunca mais, porque Jesus já fez o verdadeiro sacrifício. Agora olha que coisa linda. O Pai estava mostrando que o Filho teria que se fazer carne e vencer o pecado na carne. E como precursor, ser o primeiro a sair do Sheol com as chaves da morte e do Sheol e subir aos céus. Veja, quando o sumo sacerdote ele passava pelo véu, uma vez por ano, indicava que um dia um homem tinha que penetrar o céu. Um homem tinha que vencer a separação entre Deus e os homens. E Deus fala, por intermédio do profeta Isaías, eu não sei se está no capítulo 59, juro que eu estou falando aqui de memória mesmo, que Deus fala que as mãos dele não está encolhida para que não possa abençoar o povo, algo assim. Mas Deus fala, são os vossos pecados que fazem separação entre mim e vós. Então nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Quando Adão pecou lá no Éden, logo todos iriam herdar esse pecado de Adão e de Eva. Quando eles pecaram, eles foram separados da glória de Deus. Como Paulo fala em Romanos 3, que o homem foi destituído da glória de Deus. E esse testemunho Deus deixou lá no véu, chamado de véu da separação e de véu do testemunho. Porque lá tem querubins. Quando o homem realmente, de fato, pecou, Deus colocou, a primeira vez que aparece querubins na palavra, Deus colocou querubins lá no Éden para guardar o caminho da vida, para que o homem não tivesse acesso à glória de Deus novamente. Então Deus está testemunhando isso no véu. É um lembrete para o homem. Então quando Jesus ele se faz carne, ou seja, ele assume a forma do homem, então ele tem um espírito, ele tem um corpo e isso é a alma. Quando ele se faz carne e ele vence o pecado na carne e ele consegue vencer tudo e deixar esse corpo de carne, lembra que o corpo dele não foi... não entrou em decomposição, ele venceu com o mesmo corpo, foi glorificado, ressuscitou e subiu aos céus. Ele passou pelo véu, isto é, pela sua carne. E como precursor, como um primeiro, foi até os lugares celestiais. Como precursor, entendeu? Porque nós também haveremos de vencer o pecado que está na nossa carne. Ainda que o corpo de muitos vão para o pó da terra, o Senhor há de ressuscitar os mortos. É isso que o escritor de Hebreus está falando na carta. Paulo fala que um dia nós haveremos de estar nos lugares celestiais, sendo abençoado com todas as bênçãos espirituais, mas nos lugares celestiais. É claro que ele coloca isso como se já tivesse acontecido. E não aconteceu ainda, mas nós haveremos de passar pelo mesmo caminho que o Senhor fez. Por isso que o escritor de Hebreus fala que o Senhor Jesus nos abriu um novo e vivo caminho pelo véu, que é do véu do tabernáculo, e aí ele explica, isto é, dá uma dica, pela sua carne. Deu para entender? Mais ou menos? Eu sei que precisa de imagens para explicar esse mistério, precisa de ler os textos direitinho, mas eu vou deixar os textos para vocês no comentário fixo, tá bom? Comentem, eu quero saber se vocês entenderam, tá? Um abraço a todos, fiquem todos na paz.